Vemos aqui os fariseus e os partidários de Herodes fazerem uma pergunta capciosa para Nosso Senhor. E para nós entendermos por que era capciosa, naquela época a Palestina estava dominada pelos romanos. O povo hebreu, o povo escolhido, tinha nisto uma grande humilhação. O povo escolhido de Deus, que adora o Deus verdadeiro, ser dominado por um povo pagão. E sobretudo por um imperador chamado César, que se colocava no lugar de Deus. Isso era uma grande humilhação para o povo hebreu. E essa humilhação chegava ao máximo quando eles tinham que pagar o imposto e pagar o tributo com a própria moeda cunhada de César. Isso era muito humilhante. Então, por causa disso, foram fazer essa pergunta a Jesus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Se Jesus dissesse que era lícito, eles diriam que Jesus era um antipatriota, estava do lado dos estrangeiros. Se eles dissessem se Jesus respondesse que era ilícito, não devia pagar o tributo, o imposto a César, eles diriam que Jesus era um revolucionário, estava indo contra o poder constituído. Era uma pergunta capciosa, né? Muita gente faz isso de vez em quando conosco, né? Quando querem nos pegar nas palavras. Por isso, é melhor a gente ter muito cuidado no que a gente fala, né? Porque as palavras têm um grande poder, né? E uma vez a palavra falada, ela não volta, né? Ela atinge o seu alvo e pode muitas vezes ferir, machucar. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina que no muito falar não faltará pecado. Mas Jesus desmascara aqueles homens e os chama de hipócritas. Por que me tentais, hipócritas? O hipócrita é aquele que vem com uma capa de bondade, mas por dentro é um lobo, né? Está querendo só o mal. Ou aquele que por fora parece muito santo, muito correto, mas por dentro está cheio de mágoa, de ódio e destilando maldades contra os outros. E aí Jesus chama esses de hipócritas. Mas vejamos qual foi a resposta de Jesus. Jesus pede a eles uma moeda do tributo. Dá-me uma moeda do tributo. E eles dão uma moeda de 1 denário, um dinheiro, que era o salário de uma jornada do dia. E Jesus pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição que está na medalha? E eles disseram: é de César. Então Jesus dá a resposta clara para eles: aqui tem uma imagem de César, então dê isso aqui para César, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Jesus fala aí a regra básica da justiça: dar a cada um aquilo que lhe é devido. Dar a César o que é de César, o dinheiro, o bem material que é dele, e a Deus o que é de Deus. A imagem de Deus somos nós. Então nós, como imagens de Deus, devemos devolver a Deus aquilo que é de Deus. Mas vejamos o que Nosso Senhor ensina basicamente nessa norma de justiça. A justiça, segundo um autor antigo romano, chamado Ulpiano, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. No tempo de Cristo reinava também a chamada lei do talião entre os judeus, que era uma lei que dizia que dar a cada um aquilo que cada um merece, aquilo que cada um faz. Se matou alguém, mate a ele também. É olho por olho, dente por dente. Essa era a regra do talião. Jesus vai além disso e chama a atenção dos fariseus, dizendo: se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus pega aquela regra lá dos romanos, dar a cada um aquilo que lhe é devido, ele pega aqui e lhe acrescenta uma nova lei. Eis que eu vos dou uma nova lei, um novo mandamento, que é o mandamento do amor. Por isso, para nós cristãos, justiça
e caridade são duas irmãs que andam sempre de mãos dadas. Não pode haver justiça sem caridade, e não pode haver caridade sem justiça. Em outras palavras, quando nós falamos em misericórdia, a misericórdia requer a prática da justiça, mas a justiça ela tem que ser temperada pela caridade ou pela misericórdia. E como é que nós vamos aplicar isso à nossa vida? Dando a Deus o que é de Deus e dando a César. César aqui a gente coloca como o próximo, dar ao próximo o que é do próximo. Mas o que é de Deus? O que é que nós devemos dar a Deus? A Deus nós damos basicamente três coisas que Deus quer de nós, que na verdade é dele. Primeiro, a fé, o crer, né? E o que é ter fé? A fé é uma virtude infundida por Deus em nós, mas que da nossa parte é a adesão da nossa inteligência à verdade revelada. É uma resposta nossa ao Deus que se revela a nós, através da Sagrada Escritura, através da tradição, e é trazida essa revelação para nós pelo magistério da Igreja. O magistério da Igreja é o legítimo intérprete da Sagrada Escritura e da tradição. Qual é a grande diferença que há entre nós e os protestantes? Que nós temos um magistério que nos traz a Sagrada Escritura e a tradição. Esse magistério que vem dos apóstolos até os dias de hoje e vai continuar, porque é um magistério perene, quer dizer, sempre é um magistério vivo. Ele não está morto no passado, ele está sempre presente, sempre atualizando essas verdades da fé e da moral para nós. E nós cremos. Então, esse magistério tem a assistência do Espírito Santo e ele é exercido na Igreja pelo Papa e pelo Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, tendo o Papa como cabeça. Essa é a regra básica de fé e nós cremos em todas essas verdades que estão resumidas lá no credo que nós rezamos, o credo dos apóstolos ou o credo que nós rezamos na Santa Missa. Então, o primeiro dever para com Deus é o dever de crer. Eu creio, Senhor. Muitas coisas eu não entendo, até porque as verdades da fé estão acima da minha inteligência. Mas eu creio, porque o Senhor revelou. O Senhor disse assim, como eu falei com relação aos protestantes, eles não têm um magistério, eles têm a Bíblia somente. E cada um lê e interpreta da sua maneira. Por isso, muitas vezes se dividem, muitas vezes discutem, se combatem entre si, uns falando umas verdades, outras verdades, enfim, cada um mostrando a sua verdade. E na Igreja Católica nós temos essa unidade de fé, que é dada como garantia, que é garantida pelo magistério da Igreja, com essa assistência do Espírito Santo, prometida por nosso Senhor, que diz o Espírito que eu vos enviarei do Pai, ele vos ensinará todas as coisas. Por isso, Pentecostes, na Igreja Católica, que começou lá, que houve lá no dia em que o Espírito Santo veio, esse Pentecostes, ele é continuado na história, até o fim dos séculos. Então, nós cremos. O primeiro dever, então, do cristão é crer, eu creio. E em todas as verdades, não pode dizer, eu creio numa e não creio noutra. Porque se você crer numa e não crer noutra, você não está crendo em nada, porque você está crendo só em si próprio, naquilo que você acha que é verdade da fé. Então tem que crer, pronto, eu dou a minha adesão e respondo sim. Só que a fé sem obras, ela é morta. Daí vem minha segunda obrigação para com Deus, que eu devo dar a Deus, ou devolver a Deus, que são as obrigações morais. E Deus nos mostra o caminho que eu devo fazer para alcançar a vida eterna. Uma vez chegou um jovem para Jesus e perguntou, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse, obedece os mandamentos. Está lá. E disse os mandamentos quais são. Siga os mandamentos. Então esse é o caminho. O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Os mandamentos. Esses mandamentos foram dados por Deus no Monte Sinai a Moisés, que mostrou para o povo, colocado em tábuas de pedra, e depois foram passados no Novo Testamento para nós, os 10 mandamentos, que se resumem em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas os 10 mandamentos nós temos os primeiros que se dizem respeito a Deus,
deveres para com Deus. O quarto diz respeito ao nosso dever de família ou dever social, e os outros deveres para conosco e para com o próximo. Estão aí. Além dos 10 mandamentos, a igreja tem 5 mandamentos que mostram um caminho para que facilitam a prática dos 10 mandamentos de Deus. Mas para com Deus, moralmente falando, tem os conselhos evangélicos, que são de pobreza, obediência e castidade. Os conselhos são conselhos. O pobreza, viver como um administrador dos bens de Deus, com apego, com desapego dos bens como administradores apenas, né? De obediência, colocar-se cada um segundo o seu estado de vida na submissão a Deus e àqueles que Deus colocou como superiores aqui na terra, e a castidade própria do estado de vida de cada um. O solteiro, viver a continência, né, sem ter nenhuma relação sexual e não utilizar do prazer sexual, e o casado, dentro do plano de Deus, ter a sua vida normal com o seu cônjuge, sua esposa e seu esposo. Viver essa castidade própria da vida matrimonial e também da vida de solteiro, cada um segundo seu estado de vida. São conselhos que Deus dá e que nos fortalecem no amor de Deus. A educação para a castidade, por exemplo, deve ser, em primeiro lugar, uma educação para amar, educação para o amor. Portanto, dever para com Deus, o dever moral de fazer a vontade dEle. Os mandamentos têm um lado positivo, aquilo que diz que nós temos que fazer, e um lado negativo, aquilo que diz que nós não podemos fazer. Como, por exemplo, a idolatria, não se pode, superstição, magia, horóscopo e coisas desse tipo que nós não podemos fazer, né? Temos que ter o cuidado para não cairmos nesses pecados. Eis aí, então, os deveres para com Deus, os deveres morais. Mas nós temos o terceiro dever para com Deus, que é o dever do culto. Prestar o culto a Deus é um dever que nós temos. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, né? E esse culto é um culto externo, através de gestos, de palavras, e é um culto interno, através da nossa própria vida interior, que tem esse reconhecimento do poder e da supremacia de Deus para conosco. Esse culto tem o centro no sacrifício do Filho de Deus, feito homem, sacrifício na cruz, que se torna presente e se renova em toda a Santa Missa. Então, o que é a Santa Missa? A renovação do sacrifício de Cristo na cruz, onde o culto é feito pelo próprio Filho, que se entrega ao Pai, renova esse oferecimento em cada Santa Missa, se faz presente na hóstia consagrada, todo inteiro, real e substancialmente presente, se dá em alimento para cada um de nós. Então, ali, participando da Santa Missa, nós estamos participando de um culto, do culto da igreja, do culto do Filho com a sua esposa, que é a Santa Igreja. Pois, juntamente com esse culto, temos a oração, os outros sacramentos que nós recebemos, a confissão, a Eucaristia, como eu disse, e outros sacramentos da vida cristã que nós recebemos até o fim. Portanto, aí nós temos os deveres que temos obrigação de dar para com Deus. Dar a Deus o que é de Deus é dar-se a si mesmo a Deus. Essa imagem de Deus que somos cada um de nós deve ser deve ser devolvida para Deus, através dessas 3 coisas que eu falei. A fé nas verdades reveladas, fé com vida, a moral, os costumes, as atitudes da nossa vida, completamente entregues a Deus, e o culto que lhe é devido. Mas Jesus Cristo disse dar a César o que é de César, ou seja, dar ao próximo o que é do próximo. O primeiro dever que nós temos para com o próximo é o dever de justiça, dar a cada um aquilo que lhe é seu, e é uma justiça com caridade. Mas primeiro essa é a justiça, né? Cada um tem obrigações para com o outro, porque o outro, de justiça, tem direitos. Então nós temos que garantir esses direitos que os outros têm. E esses direitos, eles requerem deveres da nossa parte, né? Então nós temos que garantir essa justiça. A justiça, cada um vai, no seu relacionamento com o outro, vai viver essa justiça.
A justiça dentro de casa, os direitos que tem um para com o outro, né? Depois requerem também deveres, né, de uns para com os outros, justiça na vida social, uma justiça no próprio trabalho. Tudo isso faz parte desses deveres que nós temos uns para com os outros. Deveres que nós temos para com o Estado, de obediência, de respeito para com aqueles que nos governam. Evidentemente, a obediência tem um limite, o limite é a vontade de Deus, mas nós temos que respeitar o Estado e respeitar o governante constituído. É interessante como Jesus respeitava. No dia que Jesus foi crucificado, Pilatos chega para Jesus e diz: não sabias que eu posso te condenar ou te libertar? E Jesus não contesta o poder de Pilatos. Jesus disse: nenhum poder terias sobre mim se não te tivesse dado do alto. Portanto, o poder que Pilatos tinha, e Pilatos era pagão, e Pilatos tinha ali o poder de matar, inclusive, como depois ele decretou a morte de Jesus. Mas Jesus reconhece o poder dele. E São Paulo diz: todo poder vem de Deus e deve ser exercido em nome de Deus. Muitas vezes não é, mas deve ser exercido em nome de Deus. Então, respeito ao Estado é um respeito àquele que é constituído como poder. Não estou dizendo aqui o modo como exerce, mas como poder, ele é constituído para cuidar do bem comum, do nosso bem comum, em vista de nós alcançarmos a perfeição, alcançarmos o nosso fim último. Assim como a igreja cuida do poder espiritual, o Estado tem a obrigação de cuidar das coisas temporais, as coisas aqui da terra necessárias para nós: saúde, educação, condições de trabalho, garantir os direitos, direito à vida, direito a constituir uma família, direito dos pais a educarem seus filhos, direito dos filhos serem guardados e protegidos pelos seus pais, direito ao trabalho, direito a ter o seu salário condigno, direito a ter a sua moradia, enfim, todos os direitos que fazem parte da vida humana, o Estado tem a obrigação de garantir, que são direitos que confluem para o bem comum. Então, o Estado tem a obrigação de fazer isso. Quem vai para o poder, que tem, em nome de Deus, cuidar dessas coisas, que são coisas temporais, mas que condizem à vida eterna. Como também o Estado tem o direito de punir aqueles que vão contra o bem comum e que destoam dos direitos dos outros na vida temporal. Então, tem um direito chamado ius puniendi, né? O direito de punir aqueles que não obedecem às leis justas. Portanto, são os deveres que nós temos para com o Estado. Mas nós temos deveres também para com o próximo, no sentido da caridade, né? E Jesus nos ensina isso, né? Tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então nós temos o dever de ajudar as pessoas. Aquilo que nós temos a mais, um pouco, devemos dar para os outros, né? Os santos padres insistiam no dever que nós temos para com os pobres, né? Aquilo que nós temos a mais não é nosso, é dos pobres, e sabemos administrar tudo para o nosso bem, mas também para o bem das outras pessoas. Então nós somos também responsáveis uns pelos outros, para que não haja necessitados entre nós, né? Sobretudo aquelas coisas básicas, principais, né? Que tornam, que garantem, no certo sentido, a vida com dignidade. E o terceiro dever nosso para com o próximo é o dever de dar o bom exemplo, né? Tudo que nós fazemos tem sempre sua dimensão social. Um pecado que nós fazemos, esse pecado, ele não é só uma ofensa a Deus, mas é uma ofensa também aos outros. Nós somos membros de um corpo, né? Nós católicos somos membros de um corpo que é a igreja. Então, quando um membro falha, toda a igreja sofre. Quando um membro fica doente, toda a igreja sofre. Quando um membro é honrado, toda a igreja é honrada. Então, todo pecado tem essa dimensão, não só a dimensão pessoal, mas também tem a sua dimensão social. E nós temos obrigação de dar o bom exemplo para os outros. Como disse nosso Senhor: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Quer dizer, o escândalo é qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer omissão que pode levar outro a pecar. Ai do mundo.
ai daquele por quem vierem os escândalos. Isso nos mostra que nós temos obrigação não só de não escandalizar o nosso irmão, como temos obrigação de darmos o bom exemplo para edificar o nosso irmão na caridade. Por isso disse nosso Senhor que assim vejam, assim vossas obras brilhem diante dos homens, né? Para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando fazemos as obras, não para sermos vistos, mas também, mesmo sendo vistos, para que elas sejam luzes que encaminhem as pessoas para a glória de Deus. Portanto, nossas obrigações para com o próximo, né? Primeiro, de justiça, seja entre nós, seja com os poderes, que foram colocados acima de nós, não só o civil, como o eclesiástico também. Nosso dever de caridade, sobretudo com os menos favorecidos, com aqueles mais pobres. E terceiro, o dever de dar o bom exemplo, de sermos luzes onde nós estivermos. Aí sim, nós estaremos dando a César o que é de César. Portanto, resumidamente, Jesus quer nos ensinar isso, né? Dar a César o que é de César, ao próximo